Fala rapaziada, como é que vocês estão? Estão bem? Estão lendo muitas obras? Eu espero que sim. E hoje eu estou aqui para trazer uma obra que eu gosto muito. Eu realmente gosto muito dessa obra desde o início, quando ela lançou. Uma das minhas obras que, eu olhei para ela, eu amei esse manhwa que eu vou falar agora. Eu realmente gostei muito desse manhwa. E infelizmente, eu sempre reclamo como essa obra ainda não foi pega por nenhum scan. Uma das minhas maiores reclamações, não tem em português. Eu tô tendo que ler em espanhol. Tanto que o tipo de recap que eu vou fazer vai ser um pouquinho diferente do que eu estou fazendo atualmente. Então vai ter uma pouca diferença, é mais como se fosse antigo. Mas vamos pro vídeo, né? Eu peço like, que você se inscreva e que você vai gostar muito de ler essa obra em espanhol. Infelizmente não tem português ainda, mas você pode ler em espanhol que tá muito bom. Já tem 19 capítulos junto com a HAL, então não se preocupe. E que artezinha boa esse manhwa tem. Esse manhwa tem uma arte muito boa mesmo. Eu acho que você realmente vai gostar de ler esse manhwa. Essa arte é muito boa. Você pode ler sem medo. A tradução em espanhol e a arte são boas. Agora eu vou falar a sinopse dessa obra. Depois de ser reprovado 4 vezes no exame de funcionário público de 9ª série e tentar tantas vezes, Ranmaru finalmente conseguiu se tornar um funcionário público especial do Ministério do Meio Ambiente. Então, adeus essa vida de não conseguir passar, porque ele tentou 4 vezes. Só que a alegria de Ranmaru durou pouco. Acabou que esse cargo que ele queria era um trabalho secreto nacional com risco de vida. Junto com a poeira amarela vieram os demônios, criaturas que matam e comem humanos. E o trabalho de um oficial especial de 9º grau envolvia travar essa guerra contra esses demônios. A carreira de Ranmaru como funcionário público começa agora. Essa é a sinopse dessa obra. Capítulo 1. O manhwa começa com um acampamento, mas esse acampamento estava em uma área restrita, mas os idiotas que foram lá acampar mesmo assim que agora estão pagando o pato. E com a maioria deles já ter falecido por causa do ataque, o último deles estava horrorizado em ver a poeira amarela. E já não bastava ainda ver a poeira amarela e tinha algo pior que vinha com ela, e era um monstro que estava na sua frente. O último deles, que estava próximo a morrer, só podia chamar por ajuda de alguém, e aquele monstro pegou aquele homem pela perna e puxou ele para a névoa amarela, e ele não conseguia fazer nada a não ser se agarrar ao chão, ou pelo menos tentar, e mesmo assim ele falhou. Mas aquela pessoa parece que acorda agora já de manhã. Ele acorda e em cima dele estava 3 pessoas se perguntando o porquê eles entraram naquela zona restrita. Porque é uma baita burrice. Mas espera, algo aconteceu. Aquela pessoa não acordou e só estava com o olho aberto. E sim, apenas a sua parte superior que estava intacta. A sua parte inferior inteira estava totalmente lacerada. Foi comida. Aquelas 3 pessoas que estavam com aquele corpo só tendo a parte superior, elas estavam pensando que agora, como a vítima, ela teria que avisar para as pessoas e noticiar ela nos jornais. E que provavelmente foi um monstro dos gigantes que atacou aquele grupo de pessoas que estava acampando. Mas uma mulher daquele trio olha para uma direção e sente algo. A mulher de cabelo preto que viu primeiro sacou uma mini faca e cortou a palma da sua mão, que saiu um pouco de sangue. Parecia como se um poder estranho estivesse na sua mão. Algo diferente, como se fosse uma névoa preta. E uma mulher daquele trio apontou e falou, oficial Kang, e aquela direção era onde estava o monstro antes. E o monstro estava em meio à névoa amarela, então aquela mulher ela iria para a névoa amarela. E a mulher de cabelo preto falou que ela mesma vai cuidar desse monstro. E ela vai em direção ao monstro que estava na névoa amarela. E nós podíamos ver o tamanho daquele monstro, era realmente muito grande. E enquanto aquela mulher estava andando, o seu uniforme tinha algo escrito nele na parte de trás. E esse era o uniforme do grupo para lidar com a névoa amarela. E tem um close muito legal desse uniforme falando o departamento que foi feito para lidar com a névoa amarela. O departamento do governo. E então agora nós vamos para o nosso protagonista. Em um prédio grande em Seul, estava tendo entrevistas para uma vaga de emprego, que era para um funcionário público de nível 9. Esse era a vaga que eles estavam concorrendo. E no banheiro, uma pessoa estava no banheiro daquele prédio, e era o nosso protagonista que estava com seu estômago embrulhado, e ele estava se sentindo como se fosse falecer, mesmo com todo aquele medo, mas mesmo com todo esse medo, o seu estômago embrulhando, ele vai em frente, e ele pega um pouco d'água para jogar no rosto e se acalmar. Mas isso não funcionou, então ele partiu para os remédios. E quando ele estava indo tomar os remédios para se acalmar, ele olha para fora, do lado de fora daquele lugar. E tem uma árvore onde um passarinho estava. E era um passarinho meio diferente. E ele encarou o protagonista de volta. E ele se encarando, e o pássaro encara de volta e olha pro protagonista e fala: "Você tá olhando o que, seu merda?"
E o protagonista olhando sério para fora, olhando para aquele passarinho, ele pensa: eu tô fudido mesmo, eu tô ferrado. E enquanto ele estava esperando para a sua entrevista, na TV estava passando sobre a notícia das pessoas mortas em um acampamento em uma área restrita, onde tinha a névoa amarela. E o protagonista começa a falar de si próprio. Ele diz: meu nome é Hamaru, tenho 24 anos, sou apenas um jovem comum vivendo na Coreia do Sul. Como todo mundo, eu me graduei em uma universidade de prestígio e lutei para procurar um emprego. Levei 5 anos me preparando para esse cargo no qual estou concorrendo. Por fim, estou nessa entrevista para a 5ª tentativa. Então ele foi chamado e ele ficou animado para começar, porque dessa vez ele tem certeza que vai passar. Mas olhando para o entrevistador, ele até engoliu a saliva que tinha na garganta, e o entrevistador pergunta por que ele quer ser funcionário público. E o protagonista fala que quer ajudar a comunidade como funcionário público, mas na verdade era para ter um salário bom e viver uma vida instável sem dificuldade. Mas o entrevistador fala: o que você faria se o seu superior pedisse para você fazer algo épico? Mas o protagonista deu uma resposta alta astral sobre conversar com seu superior e se resolverem. E depois, o entrevistador perguntou sobre as relações pessoais sobre o protagonista, e o protagonista deu mais uma daquelas respostas alta astral que não é nem um pouco o que ele pensava de verdade, mas nem ferrando que era o que ele pensava. Então tem a última pergunta do entrevistador: qual foi o momento mais desafiante da sua vida e como você o superou? O protagonista responde que não tem nada em específico que ele consiga lembrar, mas por dentro ele falava que era esse mesmo momento. Mas isso não adiantou, porque o entrevistador queria ver as habilidades do protagonista. Então o protagonista começou a contar uma história sobre o seu passado e ele com seu pai, que eles subiam lá a montanha lá. O protagonista conta que quando ele era mais novo, ele ia para as montanhas com seu pai. Mas em alguns quadros, a gente vê que ele, na verdade, ele menorzinho estava de frente à névoa amarela, e um monstro estava na sua frente. Então o protagonista muda de expressão. E aquele monstro que ele tinha pensado antes toma conta da sua cabeça. E tinha uma imagem grande e sinistra daquele monstro na cabeça do protagonista. E o protagonista, no meio da entrevista, começou a suar frio e com uma expressão assustada. O protagonista chega a cair da cadeira e começa a ver tudo preto, até ser acordado pelo entrevistador. E ele logo começa a vomitar, e então vemos ele já em casa se lamentando por ter estragado tudo. Ele estava chorando por causa do fiasco que foi essa entrevista de trabalho, até alguém tocar a campainha dele. Então, quando ele abre a porta, ele dá de cara com uma mulher toda musculosa que chega a dar medo. E ela pergunta o porquê ele não atendeu o telefone antes. Ela, pelo visto, era a mãe dele e passou ali só para deixar um pouco de comida e depois ir embora. Ele agradece muito bem ela pela comida, e ela, olhando para a casa dele, dá uma bronca nele por causa daquela bagunça toda. Mas ela no final anima ele, falando que ele pode tentar fazer esse teste depois. Ela oferece um dinheiro para ele como mesada, mas ele recusa e fala que não precisa, mas ela força ele a aceitar e diz para ele visitar as montanhas. Então agora ele está em uma baía, que é onde os barcos chegam, que foi como ele chegou naquela ilha. E ele não parecia muito feliz de voltar para aquele lugar. Então ele começou a subir a montanha que a sua mãe falou e começa a pensar sobre o porquê ele está lutando tanto contra o seu TDAH e a crise de pânico dele. Já faz 20 anos que o pai dele foi embora e nunca mais voltou. A mãe dele disse que falam que o pai dele morreu naquelas montanhas, então ele tem que fazer orações para o espírito do seu pai, que está atrapalhando o protagonista. Um xamã falou para a mãe dele que ele tinha que subir as montanhas e tomar um licor com o espírito do seu pai e outra montanha, e só assim ele passaria nesse exame de concurso público. E então ele acha a antiga casa dele que ele vivia com seu pai. Ele se vê pequeno fazendo uma coisa: ele chegava em casa e meio que espiava o seu pai em casa. Seu pai parecia um pouco esquisito e era como se ele estivesse estranho, e o protagonista pequeno pedia comida para o seu pai, falando que estava com fome, e o pai dele, estranho daquele jeito, falava coisas estranhas. O protagonista volta a si mesmo e esquece disso, e tem um ataque do coração, meio que ataque do coração. Como ele falou, ele tem transtornos, ele tem aqueles transtornos de pós-traumático. Mas ele tira da mochila uma bebida, e então coloca em um copo e joga pela entrada da casa e começa a falar com seu pai para um adeus. Mas naquele momento, enquanto ele fazia isso, a névoa amarela apareceu ali na frente dele. Mas ele achou isso estranho, muito estranho. E é claro, ele, como um bom ser humano nesse mundo, ele pensou em sua segurança em primeiro lugar. Então ele foi correndo, meteu o pé daquele lugar antes que o pior aconteça. Mas ele correndo daquele lugar já estava no meio daquela névoa amarela.
e nela estava um monstro feio e barrigudo falando com ele. E ele, meio sem acreditar que estava realmente vendo aquilo, ele mexe nos seus olhos para realmente ter certeza que estava vendo aquilo, porque seus olhos mal conseguiam aceitar que aquilo era verdade. Ele ainda tenta fugir, mas é perfurado pela arma daquele monstro pelas costas, e aquela arma atravessa o protagonista inteiro. E ele começa a cair no chão, sangrando de dor, cuspindo sangue pela boca, já pensando que vai morrer. Mas o protagonista, pensando na sua vida de merda, e mesmo assim, com essa vida de merda até agora, ele lembra da sua mãe, que fez de tudo para criar ele sozinho. Então ele não pode morrer aqui ainda. Então ele reúne suas forças, se levanta e, pensando na sua mãe, ele tenta meter o pé. Mas o monstro corre até ele, meio que dá um abraço nele, se segura nele e abre o bocão para engolir a cabeça dele. Só que o monstro não vai com aquele bocão na cabeça dele, e sim no ombro do protagonista, que sente que está perdendo a sua consciência com a dor. Aí ele se lembra do seu pai quando ele pedia comida. Então o protagonista lembra do seu pai falando: comer, comer, você deve comer. Então o protagonista, ouvindo e lembrando dessas coisas, ele tem um surto de raiva e começa a morder de volta aquele monstro. O protagonista arranca na dentada meio que o ombro daquele monstro, e em uma bocada ele arranca o ombro inteiro daquele monstro, só na bocada. E é isso, rapaziada, esse foi um pouquinho do capítulo 1 dessa obra. Eu espero que vocês leiam essa obra de um funcionário público, ela é muito boa mesmo. Só vai nas minhas recomendações que você vai ter muita obra boa pra ler, só coisa boa. É muito difícil mesmo eu ler algum manhwa ruim, é muito incomum eu ler coisa ruim. E olha que é difícil eu dropar, eu quase nunca dropo alguma obra. Deixa eu ver, eu acho que ao todo eu só dropei acho que umas 10 obras. Isso aí até que foi muito, acho que foi nem metade disso. Eu não sou de dropar manhwa, eu posso deixar ele marinar por um tempo, mas dropar jamais.